Imagine desembarcar no Brasil sem falar português, sem dinheiro. E poucas décadas depois, controlar um império maior do que muitas economias de países inteiros. No começo do século XX, havia um sobrenome que parecia estar em toda parte no Brasil. Matarazzo. Macarrão? Matarazzo. Banha? Matarazzo. Tecidos? Matarazzo. Sabão, farinha, óleo, transporte, metalurgia, bancos. O império criado por Francesco Matarazzo chegou a ser tão poderoso que muita gente dizia: se o Brasil parar, o Matarazzo continua. Mas se o Matarazzo parar, o Brasil sente. Mas então vem a pergunta que parece impossível: como um dos maiores impérios empresariais da América Latina simplesmente desmoronou? Essa não é apenas uma história de riqueza. É uma história de ambição, imigração, poder, sucessão familiar e de um choque brutal entre um velho império industrial e um mundo que mudou rápido demais. E o mais impressionante, por décadas, os Matarazzo foram praticamente donos de uma parte da economia brasileira. Tudo começou em 1881, quando Francesco Matarazzo chegou ao Brasil vindo da Itália. Ele tinha apenas 27 anos e desembarcou em Santos com algo que muitos imigrantes carregavam na época: esperança e quase nada além disso. Naquele momento, o Brasil vivia o auge do café. Fortunas estavam sendo construídas da noite para o dia, e Francesco percebeu algo genial. Enquanto muitos queriam produzir café, ele decidiu ganhar dinheiro fornecendo tudo o que os produtores precisavam. Foi assim que começou. Primeiro, pequenos negócios, depois, comércio. Em seguida, importação de farinha, banha e alimentos. E então, veio a jogada que mudaria tudo. Ele começou a industrializar. Em uma época em que o Brasil dependia fortemente de produtos importados, Matarazzo percebeu que fabricar dentro do país era mais barato, mais rápido e extremamente lucrativo. Era uma visão quase à frente do tempo. Nascia então o gigantesco Indústrias Reunidas, Fábricas Matarazzo, conhecido como IRFM. E aí, o crescimento saiu do controle. Nas décadas seguintes, o grupo virou um colosso industrial. Eles produziam de tudo, não perdia nenhuma oportunidade quando havia, literalmente. Os Matarazzo criaram um sistema tão gigantesco que controlavam desde a matéria-prima até o produto final nas prateleiras. Era um modelo quase perfeito de integração vertical. Se você comprasse um simples pacote de macarrão, havia uma chance enorme de ele ter passado por várias empresas do mesmo grupo. Isso transformou Francesco Matarazzo em um dos homens mais ricos do planeta. Alguns historiadores afirmam que, proporcionalmente, sua fortuna rivalizava com magnatas americanos da época, como John D. Rockefeller, e o poder da família era visível. Os Matarazzo construíram fábricas gigantescas em São Paulo, ergueram mansões, influenciaram políticos e ajudaram a moldar a industrialização brasileira. Em certos bairros da capital paulista, as fábricas pareciam cidades independentes. Milhares de funcionários dependiam diretamente do grupo. O nome Matarazzo virou símbolo de riqueza, sofisticação e poder absoluto. Mas todo império tem um ponto fraco, e no caso dos Matarazzo, esse ponto fraco estava dentro da própria família. Depois da morte de Francesco, em 1937, começou o desafio mais difícil de qualquer dinastia empresarial: a sucessão. O fundador era um líder centralizador, visionário e extremamente disciplinado. Mas dividir um império colossal entre herdeiros quase nunca termina bem. Conflitos internos começaram a surgir. Disputas familiares, decisões contraditórias, administração fragmentada. Enquanto isso, o mundo mudava rapidamente. Nas décadas de 1950 e 60, o Brasil começou a entrar em uma nova era econômica. Empresas multinacionais chegaram com força, trazendo tecnologia, eficiência e gestão moderna. E o modelo industrial dos Matarazzo começou a parecer antigo. O império, que antes era sinônimo de inovação, começou a ficar pesado, lento e burocrático.
Era como um gigante tentando correr em um mundo que acelerava cada vez mais. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Na década de 1970, o grupo acumulava dívidas enormes. Muitas fábricas já não eram competitivas. A inflação brasileira disparava, o custo operacional aumentava e manter aquele colosso industrial se tornava quase impossível. Ao mesmo tempo, decisões ruins de gestão agravavam a situação. Enquanto empresas modernas investiam em tecnologia e produtividade, partes do grupo Matarazzo ainda operavam com estruturas ultrapassadas. O império começou a rachar. E então veio a queda. Nos anos 1980, várias empresas do grupo entraram em crise profunda. Algumas faliram, outras foram vendidas. Muitas fábricas fecharam as portas. O nome que antes dominava o Brasil começou a desaparecer lentamente. E existe algo quase cinematográfico nisso tudo. As gigantescas fábricas abandonadas dos Matarazzo viraram símbolos fantasmagóricos de um poder que parecia eterno. Galpões vazios, máquinas paradas, prédios tomados pelo silêncio, como se o tempo tivesse congelado, enquanto seus herdeiros usufruíam do dinheiro que restou. Talvez seja justamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque ela não fala apenas sobre riqueza. Ela fala sobre o ciclo inevitável dos impérios. Subir é difícil, mas permanecer no topo pode ser ainda mais impossível. O Império Matarazzo ajudou a construir a indústria brasileira. Empregou milhares de pessoas, influenciou governos, mudou cidades inteiras e, mesmo assim, caiu. Hoje, muita gente passa por antigos prédios da família sem imaginar que ali existiu uma das maiores potências empresariais da América Latina. Um império que parecia inabalável, até colidir com o futuro. E se você gostou dessa história, deixe o seu comentário. Não esquece de curtir este vídeo. E se inscreva no canal para receber mais curiosidades.